Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consulte e no momento de hoje nós temos a intenção de trazer a você que nos acompanha uma informação esperada por todos, que é a regulamentação, enfim, da questão das alíquotas internas aqui no estado do Paraná, decorrentes da Lei 21.850, de dezembro de 2023. E o que nós chamamos a atenção aqui nessas informações? Tema que já foi tratado em nosso Momento Consulte número 25, em nosso Momento Consulte número 33, e principalmente, aqueles que nos acompanham com frequência sabem disso, temos também informações lá no nosso site da Consulte, né? Lá na paleta chamada Notícias e Artigos, temos comentários. E o primeiro deles foi feito lá em 19 de dezembro do ano passado, quando saiu a lei, quando se começou a discussão da contagem da noventena, a problemática, inclusive, aí envolvendo a republicação, né, da lei, que originalmente foi no dia 14 e depois houve uma republicação no dia 19 e gerou uma dificuldade de contagem de prazos, repetindo, que foi tratado nesses dois episódios do Momento Consulte, o 25 e o 33. E como previsto, tanto nessas publicações em nosso site, como nos dois Momentos Consultes, era esperado que o Estado viesse implementar o artigo e internalizando os detalhes que faltavam. Chamando a atenção aqui, principalmente, a questão do diferimento parcial, que é algo que realmente traz preocupações à maioria dos profissionais que militam na área e aqueles que nos acompanham, porque a rigor, se formos levarmos ao pé da letra, temos que aguardar a publicação oficial para que o texto definitivo se torne também efetivo. Mas vamos às alterações para que nós não percamos de vista o que aconteceu. Como comentado, o Estado regulamentou e o fez por meio de um decreto estadual, né, o decreto 5.143, Diário Oficial do dia 12 de março próximo passado, e aqui eu lembro que o fato do decreto ser do Diário Oficial do dia 12, nem sempre ele é divulgado no mesmo dia. Então, às vezes há um certo delay que você tem que estar preparado, mas ele efetiva e oficialmente já está realmente valendo desde o dia 12 de março. E entre as informações que são trazidas a partir desse decreto, nós relatamos, primeiro, a questão envolvendo o gás natural, né, que desde 1º de janeiro de 2024, passou de uma alíquota de 18% para 12%, representando aqui uma redução da carga tributária, favorecendo aí o setor produtivo, né, e também aqueles que consomem de certa forma, porque as alíquotas internas são aplicadas para o consumidor final. Uma outra alteração muito importante e conectada com as majorações foi, primeiro, a majoração da alíquota de energia elétrica internamente para 19%, o que representa um ponto percentual a partir do dia 18 de março de 2024. Lembrando aqui que esta majoração, ela não alcança a energia destinada à eletrificação rural, porque o mesmo decreto e a própria lei trataram de deixar claro que, em relação à eletrificação rural, a alíquota permanecerá na casa dos 18%. Então, aqui temos que observar a energia elétrica. Para o consumidor padrão, para as indústrias, para o comércio, passará a ser tributada a 19%. E para o produtor rural, ele ficará mantido em 18%. Esta mudança, ela ocorre, portanto, como bem lembrado, a partir do dia 18 de março, próximo aqui em 2024. Outra majoração que ocorreu, e a mais conhecida de todos, é a majoração da alíquota modal, que passa, a partir do dia 18 de março, dos 19% para 19,5%. E aí você me pergunta, Gilberto, o que é a alíquota modal? A alíquota modal é a alíquota genérica, aplicada a qualquer situação que não esteja prevista nos incisos anteriores, lá do artigo 17 do nosso regulamento, segundo o qual, olha, qualquer alíquota que não exista em relação ao teu produto ou ao teu serviço, passa a ter efetivamente
uma alíquota genérica, que nesse caso passará a ser de 19,5%. E aqui tem mais uma observação muito importante, que também merece a preocupação daquele que nos assiste. Nós falamos que a energia elétrica, que era tributada 18, passou a 19, mas o mesmo dispositivo que manteve a eletrificação rural no grupo dos 18, também retirou o serviço de comunicação. E para esses, a partir de 18 de março, a alíquota passa a ser de 19,5%, ou seja, 1,5% de acréscimo a partir do dia 18 de março, né, em relação à comunicação. O que é que fica aqui de alerta? Nós estamos falando de um tributo indireto, onde a repercussão no preço acaba representando um ônus, tanto a quem vende, reduzindo a sua lucratividade, como a quem compra, aumentando o custo de aquisição. E é evidente que a esta altura dos acontecimentos, você já deve pensar em precificar, porque alguns ingredientes vão sofrer uma majoração bastante elevada para os padrões atuais, notadamente a energia elétrica, que passa de 18 para 19, e comunicação, que é um insumo fundamental na atividade do dia a dia, que passa de 18 para 19,5%. Outra coisa muito importante ainda, falando em relação às alterações de alíquotas, é que temos alguns casos aqui envolvendo o Fundo de Combate à Pobreza, onde se estabeleceu uma alíquota de 17,5%, e que somado aos 2% do Fundo de Combate à Pobreza, chegariam nos 19,5%. Tudo isso também a partir do dia 18 de março. E é bom que se lembre que o Fundo de Combate à Pobreza ele se aplica em algumas situações específicas, está lá no nosso regulamento os casos, e há uma alteração para 17,5% para a água mineral da NCM 2201, para bebidas alcoólicas da posição 2204, para artefatos de joalheria ou de ourivesaria, bem como suas partes, da NCM 7113 e 7114, e também produtos de tabacaria das NCMs 2401 a 2499. Como se sabe, o Fundo de Combate à Pobreza ele é aplicado na venda para consumidor final, e alguns desses produtos, inclusive, têm substituição tributária. O que significa dizer que se pegarmos os 17,5% mais os 2%, nós chegaremos à mesma carga tributária de 19,5%. Fica aqui também o alerta em relação a isso. Mas a informação mais esperada tem a ver com o ajuste referente ao diferimento parcial. Repito, esse assunto nós vaticinamos no nosso último Momento Consulte, em que tratamos deste tema, o episódio 33, e comentamos lá na matéria do dia 7 de março. Já era esperado que o Estado viesse a ajustar a questão da carga tributária ficar em 12%. Porque aqui, principalmente aqueles que têm um pouquinho mais de estrada, vale a regra da interpretação histórica. Por que é que foi criado o diferimento parcial? Há muitos anos se estabeleceu uma regra que era preciso proteger o mercado atacadista paranaense nas operações internas, porque, por conta da repercussão, adquiridos os estados vizinhos, São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso, com uma carga de 12%, que repercute no preço, significaria competir em desigualdade com produtos produzidos aqui com cargas de 18%, 19%, 19,5%, como é agora. De tal forma que nesta etapa intermediária, e em situações especificamente previstas, se estabeleceu o que nós chamamos de diferimento parcial. Está lá no artigo 28 do anexo 8 do nosso regulamento, né? Segundo o qual, em algumas situações, se aplica um diferimento parcial sobre o valor a ser tributado, de tal forma que a sua carga tributária final, pelo menos na etapa intermediária, lembrando que diferimento é uma postergação, na venda para consumidor se recompõe a carga final, a carga seja reduzida momentaneamente de 19,5% para 12%. E é o que aconteceu, porque neste caso nós passaremos a ter um diferimento parcial de 38,46%. Ou seja, nós iremos aplicar os 19,5% sobre uma base
não se usa a expressão redução, porque não se confunde diferimento parcial com redução, são situações tributárias distintas, sobre uma base de 61,5384%. Pode notar que aqui eu usei mais dígitos e a explicação é muito simples. Regrinhas de arredondamento. Como o objetivo é chegar a uma carga de 12%, tome cuidado na hora de ajustar, de parametrizar o seu sistema, de forma que esses percentuais sejam resultando aí, de uma forma geral, o objeto da pretensão, ou seja, 12%, certo? Fica aqui o nosso alerta, e isso está publicado no nosso site, né, matéria que está sendo disponibilizada, em que o percentual está com um número completo, cabendo a você o arredondamento que se deve fazer, de tal forma que fique claro para que a carga tributária resulte em 12%. Tá ok? Até uma próxima, quando, em havendo novas informações, nós estaremos aqui. Mas antes de terminarmos, eu gostaria de lembrar você que nós temos vários meios de comunicação. E é importante que você nos contate sempre que desejar fazer sugestões, fazer indagações, complementos, dúvidas, ou por meio do nosso e-mail, momentoconsulte@consulte.com.br. Ou então, aqui na descrição deste vídeo, né, fazendo lá as suas observações, os seus comentários, porque nós sempre estaremos olhando e verificando aqueles que nos acompanham. Agradecendo aquele que nos acompanha e a você que nos cede o seu precioso tempo, pedindo também, primeiro, que você dê o seu like, que é muito importante dar relevância a esse vídeo. Segundo, pedindo que você divulgue o nosso trabalho, troque informações se a matéria é útil, para que mais pessoas possam nos acompanhar. E assim como esperamos de você, convide essa pessoa a fazer o seu registro, né, aqui no próprio canal, de tal forma que toda vez que você tem uma nova gravação, você é notificado. Tá ok? Até uma próxima!